Muito bem, meus amigos, todos aqueles que acompanham aqui o nosso mesa de debates e o meu retorno, né? Estamos aí após todo esse período de pandemia, né? Também as eleições que seguiram no decorrer do ano de 2020. Agora eu, André Bontempo, nessa minha live de retorno, né? E como havia combinado com o Guilherme, chamando pessoas aí com algo a contribuir, né? Sempre para a luta, sempre para a causa e criticando, né? Analisando o Brasil aos olhos da linha de pensamento que a gente segue, né? Que, claro, divergências à parte, mas que todos nós temos algum ponto em comum, né, de alguma forma. Por essas e outras, chamando aí, né, quem já entrevistei em alguns outros momentos e acompanho o trabalho individual e coletivo por fora, né? Professor Legene Mirham, sociólogo de Campinas, né? Uma das cidades mais importantes aqui do nosso querido estado de São Paulo, né? E por que não dizer do Brasil? E abrir aí para o professor também se apresentar, né? E já na sequência introduzo aí minha primeira pergunta, né? Professor Legene, primeiramente, um prazer estar falando novamente contigo. André, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Desejo um sucesso para o seu novo canal, seu novo programa, tão grande ou até mais do que você já tinha lá naquele espaço de rádio anterior, né? Então, conte comigo, assim, sempre que você precisar, com alguma análise, né? Bom, acho que o pessoal que te acompanha me conhece um pouco, né? Eu sou autor de 15 livros. Esse 15º vai sair agora, dia 21, que é um livro sobre o Iraque, né? Esse aqui são as provas, né? O boneco que chama, né? Uhum. 520 páginas, e mês que vem sai um outro desse mesmo tamanho sobre atualidades na geopolítica mundial. Então, eu tenho 520 páginas. aproveitado também, o mês que vem também é. Eu não estou conseguindo escrever livros menores. O que vai sair em março está previsto para 640. Esse é de sociologia, não é política internacional. Mas tudo bem, alguém deve ler, né? Uhum. Mas eu tenho procurado ser assim, muito produtivo essa pandemia. Para mim tem sido positiva, no sentido de eu estou conseguindo fazer. A gente fala artigo, mas na verdade eu tenho feito um ensaio por semana, né? Porque o ensaio tem uma dimensão maior do que o artigo, né? Uhum. O último ensaio meu, 14 páginas e 15 notas de citação, né? Então é uma coisa própria mais de revista, né? Mas como as revistas também não estão mais saindo, tudo agora vai para a internet, independente do tamanho, né? Então eu estou conseguindo fazer isso. Tenho 5 programas semanais dessas TVs de streamer, né? O Brasil 247, DCM e TVT, né? TV dos Trabalhadores, são as maiores, né? Uhum. Mas tem canais menores, com menos audiência, mas eu dou entrevista para quem me pede, né? Quem me chama, o meu dia, eu dormindo 5 horas por dia, o resto eu estou à disposição, né? E além dessas entrevistas, eu tenho lido muito. Então, eu escrevo, leio e dou entrevistas, né? As leituras, elas não param, né? A minha vida toda, aí, 45 anos de militância, eu tenho sido um bom estudante, eu quero ser estudante o resto da vida, né? E eu estou conseguindo manter aí um livro a 2 por semana, que a minha meta sempre foi 2, né? Mas às Uhum. vezes tem semana que eu também consigo, né? Então, estou assim, vamos dizer, me fortalecendo intelectualmente, né? Fazendo muitas pesquisas. Agora, apesar de eu abrir o leque, a minha biblioteca tem 22 áreas do saber, né? Hoje eu fiz a sistematização, atualizei um documento que já está, eu venho atualizando faz tempo, está com 8 páginas. Quais são os livros que fizeram a minha cabeça? Livros e autores, né?
E até agora deu mais ou menos 400 autores, né? Então eu abri muito o leque, né? Alguns colegas meus na universidade falam assim: você abriu muito o leque, você, na verdade, sabe um pouco de tudo. E o que é bom na academia para você ser doutor é você saber muito de pouca coisa. Eu falei: então não vou ser doutor, porque eu prefiro esse conhecimento mais genérico. Agora, dentro do conhecimento mais genérico, é claro que a minha paixão é geopolítica mundial, política internacional, Oriente Médio, né? Conflitos, blocos econômicos. Então, e agora, por força dos acontecimentos, desde 3 de novembro, o mundo inteiro estava de olho na eleição do Império, né? Uhum. Estava em curso a troca ou não da guarda no Império. E houve a troca, ou pelo menos está prevista para a semana que vem ocorrer a troca. Só que a partir de 3 de novembro, mesmo sendo muito difícil calcular, fazer projeções para aquele modelo dos Estados Unidos, o nosso aqui, eu sou expert nisso. Um dos meus livros é sobre o comportamento eleitoral do brasileiro. Conheço bem. Agora, lá é completamente diferente, mas mesmo com as dificuldades de lá, eu consegui fazer projeções de maneira que dia 6 de novembro, 3 dias depois, eu já não tinha mais dúvida, né, que o Biden ganharia, né? Eu não calculei exatamente de 306 a 232. Eu falei assim, ele vai ter acima de 280, 290, e o mínimo era 270, né? Uhum. Portanto, eu já dava como certo que venceria. O Trump não reconheceu, né? E ainda está fazendo de tudo para evitar a posse do 46º presidente dos Estados Unidos. E incitou a sua base a, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, ocuparem o prédio do Capitólio, que é o Congresso Nacional deles, né? E aí não sei se dá para ver essa foto aqui, né? A cena do Capitólio hoje é essa aqui, ó. Ela está tomada por soldados, né? Ou seja, para quem bate no peito se dizendo maior, melhor e mais importante democracia do planeta, aquilo está arrasado, esta imagem está abalada. Então, André, nós estamos aí há mais alguns dias. Surpresas podem acontecer. Eu não descarto. Ataques à Síria começaram, né? Quando Israel ataca a Síria, ela não ataca sem ordem dos Estados Unidos, não é ordem, sem consentimento, né? A iniciativa é deles, mas tem um sinal verde, né? E poderá, pior do que isso, um ataque ao Irã, seja por Israel, seja pelas frotas navais dos Estados Unidos ancorada no Golfo Pérsico. Nesse exato momento, o Golfo Pérsico, os Estados Unidos têm 7 frotas navais no mundo. Uma delas, a quinta, fica permanentemente dentro do Golfo. Por onde passa ali no Estreito de Hormuz, o Golfo é uma banheirona. Aí tem uma pontinha ali de 32 quilômetros que desemboca no Índico, que é Pacífico, né? Ali passa 1/3 do petróleo do mundo, né? E ali estão 7 petromonarquias árabes de extrema-direita, todas amigas dos Estados Unidos. Então, eles têm que dar uma proteção para isso, e tem uma frota lá. Só que agora tem mais 2 frotas lá. Cada frota é pilotada, capitaneada por um porta-aviões nuclear. Então, já tem um porta-aviões nuclear lá, sempre, que é o Nimitz. O Trump mandou mais 2 para lá. Olha, com que objetivo? O objetivo é provocar o Irã, amedrontar o Irã. Se vai haver um ataque, não sabemos, mas pode acontecer, porque ele está translocado, ele está alucinado, né? E eu acho que os seus seguidores, que não são poucos, 74 milhões contra 81, Biden fez uma vitória bonita, mas o adversário dele tem apoio de fanáticos, 74 milhões. Esses caras, André, convocaram para domingo agora uma marcha armada
Meu Sabe o que é Deus. marcha armada sobre Washington? Aqui, ó. When democracy is destroyed, refuse to be silent. Armed march. Quando a democracia está destruída, nós recusamos o silêncio. Marcha armada sobre o Capitólio. Domingo. E cada um dos 50 estados, porque os Estados Unidos é uma federação de países, né? São 50 países, né? Cada estado tem um Capitólio. Estas marchas estão sendo chamadas também para os 50 estados. Nós não sabemos o que pode acontecer, né? E para o dia 20, eles estão chamando a ocupação de Washington. Ou seja, são 6 dias, mas 6 dias muito perigosos, e perigosos a partir de um inimigo interno. E aí, encerrando esse primeiro bloco, eu, semana passada, escrevi um artigo desmistificando algumas coisas que eu ouvi de muitos comentaristas internacionais. Hoje em dia, qualquer um é comentarista internacional, né? Diga-se Caramba, não de sei o passagem, quê. né? Eu vi, diga de passagem, eu vi tanta bobagem, olha, golpe de Estado, eu descaracterizei isso, guerra civil, até o momento não há indícios disso. O Exército está unificado contra qualquer distúrbio, né? Luta de classes, não que não exista nos Estados Unidos, mas aquela turma que ocupou o Capitólio pertence a só uma classe, a burguesia. Uhum. O que tem é luta entre as frações da mesma classe. O proletariado não estava lá, os operários, os negros, não estavam lá os supremacistas brancos, né? Então nós vamos ainda presenciar muita crise pela frente, viu, André? Professor Legene, eu concordo e até abro espaço aí para você aprofundar um pouco mais as suas análises com relação a não ser um golpe de Estado, né, lá nos Estados Unidos, do qual, pelo menos vendo, né, como a coisa está se desenvolvendo, eu também acho que não é o caso. Também não vejo como uma luta de classes, né, pelo menos não do ponto de vista que a gente aprende com Marx e Engels, mas será que não pode ser pelo menos um estopim de uma guerra civil? E isso é o único ponto que eu não vou negar peremptoriamente, ainda que achem que os analistas internacionais mais responsáveis nunca usam a palavra nunca e impossível, né? Uhum. Porque você pode usar isso e daqui a uma semana ficar desmoralizado. Eu não quero ficar. Agora, eu usaria o termo assim, é muito improvável que em pleno século XXI ecloda uma guerra civil. Aí não é entre estados, porque em todos os estados tem os setores mais modernos e progressistas e os setores mais reacionários e atrasados. Então, a guerra de 1961 a 65, 800, né? Ela foi uma guerra dos estados do sul, escravistas que se recusavam a aceitar a abolição da escravatura proposta por Lincoln. Lincoln foi eleito em 1960, tomou posse exatamente em 61, quando foi deflagrado. Aí é uma guerra, por que chama secessão? É para seccionar, dividir os Estados Unidos em dois, né? Hoje não vejo isso, porque não há majoritariamente, unanimemente, 70%, 80% de um pensamento em nenhum estado. Mesmo, você vê, a Geórgia é um estado racista, que o Trump telefonou lá para o presidente do tribunal eleitoral lá, olha, você tem que me arrumar 11.470 votos, por isso que eu gravei esse número, porque ele queria roubar, né? E agora foi feita uma eleição suplementar, os dois senadores desse estado são democratas, e um deles é um negro que é herdeiro, né, é a mesma igreja fundada pelo pastor Martin Luther King. Então, você veja, então, não dá para dizer que o estado da Geórgia tem uma unanimidade, não tem mais. Não tem, nenhum estado tem. Agora,
Por isso que eu acho que é muito difícil, né, um movimento que caminhe para essa linha da conflagração da guerra civil. Eu tenho outro documento aqui que eu tenho usado muito, não é um cartaz, é um ofício. É um ofício de 6 parágrafos, né? É um memorando que eles mandam para todas as forças do sistema de defesa nacional dos Estados Unidos. Ele tem 6 parágrafos, assinado por 8 oficiais generais das mais altas patentes. Comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, comandante da Guarda Nacional, comandante dos Marine Corps, comandante da Força Aérea, comandante da Marinha, comandante do Exército e mais 2 aqui de alta patente de outros setores. Eles estão unidos contra o que está acontecendo e não aceitam que se seja colocado em risco a democracia, a Constituição e o 40º presidente. Eles dizem aquilo, no 5º parágrafo, já vou ler traduzindo, né? Em 20 de janeiro de 2021, acontecerá, de acordo com a Constituição, que foi confirmado pelo Congresso dos Estados Unidos, também confirmado pelas Cortes Supremas e certificados pelo Congresso dos Estados Unidos, tomará posse o presidente eleito Joe Biden, que inaugurará o seu 46º mandato presidencial e será o nosso 46º comandante em chefe. Ou seja, é uma absoluta declaração de subordinação a uma hierarquia constitucional que diz que o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, é um civil, né? Então, por isso que não é golpe aquilo lá, André, porque golpe você tem que dar com uma parte do Exército, né? Você ter todo o Exército contra o golpe, não sai golpe. Não é isso? Porque a função constitucional do Exército, num país democrático, é defender a Constituição e defender a normalidade, né? E aí, se tem bagunça e uma parte vai querer dar golpe, né? O Exército tem que interferir para defender a democracia e não para violá-la, como foi em 64. É diferente. Como foi em 2016, não precisou nem eles saírem à rua, mas o general Vilas Boas, comandante do Exército na época, ameaçou o Supremo: olha, se vocês prenderem o Lula, nós vamos entrar em ação, né? Ou seja, lá não tem isso. Lá é uma normalidade democrática. Então, aquilo lá, o que aconteceu? Aquilo lá foi um tumulto, foi uma invasão, como você pode invadir qualquer prédio público em qualquer lugar. Black Blocs, em São Paulo, em 2013, naqueles movimentos passe livre, antes de virar aqueles movimentos anti-Dilma, né? Eles eram um movimento passe livre, né? Por causa de 20 centavos, etc. Tem alguns aproveitadores, chamados Black Blocs, que eram mascarados, eles quebravam vidro, saqueavam agências, caixas eletrônicos, chegaram a incendiar a porta da Prefeitura de São Paulo. Qualquer um pode chegar e ocupar e depredar um prédio público. Foi o que foi feito lá, com um número, evidentemente, maior do que tinha em São Paulo em 2013. Então, absolutamente aquilo não foi um golpe, nem uma tentativa de. Quais são os setores que estavam com ele? Quais são as organizações de massa que estavam apoiando o golpe? Quais são os partidos? E não pense que lá só tem 2. Lá tem mais de 30, 40 partidos. Este ano mesmo concorreram 6. Mas a gente só ouviu falar em 2. Quem é que está com ele? Ninguém está com ele. Nenhuma rede de televisão, aqui no Brasil, se tivesse um golpe parecido, tentativa pelo Bolsonaro, né, ele tem vontade de dar um autogolpe. Ele teria apoio, seguramente, hoje da Record, do SBT e provavelmente da Band. Não teria da Globo, por incrível que pareça. Hoje ele não teria da Globo. Lá, o Trump não tem apoio de nenhuma rede nacional de TV. Como é que você pode chamar de golpe, né? Aquilo foi desorganizado. Ele fez um comício paralelo, ali 3 quadras perto do Capitólio, e tem
tem vídeos já legendados mostrando o trecho. Agora nós vamos lá marchar sobre o Capitólio. Ele não fala invadir, não fala nem depredar. Vamos lá cumprimentar os nossos senadores, não todos, alguns deles. Ou seja, ele incita isso. Então, foi uma coisa mais ou menos improvisada. Agora, o FBI, né, e a CIA estão lá detectando que existiam já, então, movimentos que tinham como objetivo a invasão. O termo ocupação, quando o MST ocupa uma terra, a imprensa chama de invasão, né? Uhum. Mas nós chamamos de ocupação, porque é uma terra sem dono, é a terra do Estado, uma terra pública, uma terra de luta, né? Uma terra improdutiva. O termo ocupação vale. Aquilo não pode usar o termo ocupação. Aquilo foi uma invasão, porque não estava vazio, né? Isso fere todas as normas constitucionais vigentes, né? Foi depredado um prédio público histórico que tem 220 anos, né? Então, isso não teve apoio. Então, por todos esses motivos, eu acho que ali foi tudo menos golpe, nem tentativa de. E professor Lejane, bom, caso efetivado do ponto de vista legal está, né? Mas vamos ver agora de fato, né? A partir aí da semana que vem, efetivado um democrata, né? Agora no poder lá nos Estados Unidos, né? O que nós brasileiros, o que nós latino-americanos podemos esperar com isso, né? Olha, eu publiquei o ensaio tem 3 semanas, o mundo pós-Trump, o que mudará. Eu começo o ensaio contestando aqueles meus amigos, colegas, analistas, sociólogos, etc., que dizem que nada vai mudar. Os dois são a mesma coisa. Então, eu começo contestando isso, porque é absolutamente antidialético você dizer que Donald Trump, do Partido Republicano, o chefe do neofascismo no mundo hoje, sionista cristão, é a mesma coisa do que um Joe Biden, do Partido Democrático, herdeiro das lutas dos direitos civis dos negros na década de 60, né, herdeiro, né, da gestão Jimmy Carter, que foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Então, se dizer que não vai mudar nada é ser antidialético. Como eu sou dialético, eu refuto essa análise, essa concepção. Bom, aí o que me perguntam logo em seguida é, poxa, professor, mas o que vai mudar então? Conta para mim. Aí eu digo assim, mas eu sou analista, não sou profeta. Então, não é simples, né? Eu afirmar que isso vai acontecer. Porque qual foi o caminho que eu adotei nesse ensaio? Posso lhe mandar depois o link, mas você está nas minhas listas, né? Você já deve ter recebido coisa assim. Eu optei em seguir o seguinte raciocínio. O que eu tenho certeza que Biden não fará? Aí é tranquilo, ele não vai acabar com o capitalismo e não vai deixar de tentar continuar a chefia de um império hegemônico no mundo. Ele vai tentar. Se vai conseguir, é outra discussão. Aí isso é o que ele não fará. Aí eu também falei, bom, tem pelo menos 2 coisas que eu sei que ele fará, né? Seguramente fará, que faz parte da campanha, do programa dele, ele já disse, né? Ele vai voltar para o clima, para a Conferência do Clima de Paris, a COP21. Vai voltar, seguramente. Ele indicou uma espécie de ministro extraordinário, lá não tem ministério, tem secretaria, né? Então, o secretário especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. John Kerry foi secretário de Estado de Obama, é um cara de alto... Ele vai cuidar do clima. Ele anunciou na campanha, naquele primeiro debate de setembro, ele contra Trump, ele disse que vai conduzir uma transição da matriz energética suja
dependente do petróleo e do hidrocarbono para uma matriz limpa em 15 anos, que até 2035 os Estados Unidos terão substituído toda a sua dependência do petróleo. Eu achei isso revolucionário, partindo dele, de quem partiu. Na hora, não sei se você viu os dois debates, na hora o Trump, olha lá, tá vendo? Vai acabar com a indústria do petróleo e tal, que ele é financiado pela indústria do petróleo. Foi corajoso demais. E falou lá no programa, falou, faz parte do meu plano de governo. Em 15 anos, claro que ele não vai estar até o final, mas ele imagina ficar 8 anos e ainda eleger o sucessor, né? Como Ronald Reagan fez, de 80 a 88, ainda elegeu o Bush pai como seu sucessor. Né? Uhum. Então, ele diz que isso conduz a política interna na direção de uma matriz limpa. Né? Então, eu tenho certeza que ele volta para a Conferência do Clima. E também tenho certeza que ele vai dar um combate à pandemia que o Donald Trump não deu. Porque o Trump é negacionista, o Trump é anti-ciência, igualzinho o Bolsonaro. Ele só não fez menos, porque ele fez pouco do que poderia fazer o Trump. Mas ele só não fez menos porque isso afetaria ainda mais, porque foi afetado. Se não fosse a pandemia, ele ganharia a eleição. Então, ele só não fez menos porque isso enterraria de vez a campanha dele. Então, alguma coisa ele fez. Mas boa parte do que ele fez, entre aspas, é igual o Bolsonaro diz que ele que deu o auxílio emergencial de 600. Não foi. Lá nos Estados Unidos também foi o Congresso que deu. Aqui ele queria 200, o Congresso subiu para 600. E agora ele é pelo fim do auxílio e muito provavelmente, né, se ganha o Baleia Rossi, que é o candidato da oposição ao bolsonarismo, por incrível que pareça, né, apesar de todos os problemas, o passado, e não estamos em discussão o passado, estamos em discussão o presente, né, ele tem levantado que vai manter o auxílio emergencial de R$600 por mais alguns meses. Então, vamos ver. Lá nos Estados Unidos, não sei se você viu, hoje o Joe Biden anunciou uma ajuda emergencial a partir do dia 20 de $1.400, meu amigo. $1.400 são R$7 mil de uma tacada só para todas as famílias pobres dos Estados Unidos. Isto é de um keynesianismo jamais visto na história dos Estados Unidos desde janeiro de 1933, quando tomou posse Franklin Delano Roosevelt, que foi o mais keynesiano de todos os presidentes da história. Né? Esse é o Biden. Né? Então, ele vai combater a pandemia de um jeito diametralmente oposto do que Trump fez, e também digo lá no artigo, no ensaio, que ele vai voltar à Organização Mundial de Saúde, que o Trump saiu. Então, essas são as duas certezas que fará e que não fará. Aí entra num campo nebuloso. Aí eu preferi chamar assim, o que ele provavelmente poderá fazer. Então, eu sou cauteloso. Né? Mas já estou acertando vários, são 7 pontos, não vamos aqui devagar todos eles, mas, por exemplo, o que está mais tranquilo, que já cravei na coluna lá, ticando assim, acertei, né? Dos 7 é a volta ao acordo nuclear do Irã, que o Trump saiu. Ele vai voltar. Volta das relações com Cuba, vai voltar. No mínimo, no patamar em que Obama deixou, que era muito bom, inclusive. O Trump rompeu com tudo isso. Então, não precisa ser também grande analista internacional para fazer essas previsões, mas eu sempre coloco o verbo no futuro do pretérito. Poderia vir a fazer, poderá vir a fazer. É quase certo que algumas dessas medidas... Por isso que o mundo não será mais o mesmo. Não porque ele não queira manter a hegemonia estadunidense, mas já não consegue mais, porque tem uma potência, a Rússia, tem uma potência que é a China, que é maior ainda, que vai ser a maior economia daqui a alguns anos, poucos, alguns falam 25, outros falam 30, e vai ser a China uma potência naval, militar. Hoje a China tem 2 porta-aviões.
Os Estados Unidos tem 7 em operações e 3 sempre em manutenção para revezamento, né? A China tem 2. Ano que vem, comissiona o terceiro. E até 30 mandou fazer mais 4. Porta-aviões, André, é o que projeta o maior poder naval no mundo. Uhum. O clube atômico, que você sabe que é um clube fechadíssimo, são 9 países que têm a bomba. Mas o clube dos porta-aviões não são os mesmos 9, evidentemente. Paquistão não tem. Coreia do Norte não tem isso, não tem porta-aviões, mas tem bomba. Mas o clube dos porta-aviões são 9 também. E potências como Inglaterra, França, tem só 2. Índia, 1. Né? A maioria, 1. Brasil, 0. Né? A China vai para 7. Então, nós estamos vivendo, semana retrasada, um amigo mandou um artigo que tinha lá uma declaração do Biden, que ele dizia assim: eu vou fazer tudo para que os Estados Unidos voltem a sentar à cabeceira da mesa, ou seja, para dar as cartas. Né? E mandou para mim, né, provocando, porque ele sabe que eu sou aqueles que acham que não é a mesma coisa, os dois, né? Eu respondi para ele assim: escuta, mas eu estranharia se ele não dissesse isso. Ele tem que dizer isso. Espera-se, né? Se ele não dissesse. Agora, ele conseguirá sentar a cabeceira? Não. Ele vai ter que sentar numa mesa oval, que não tem cabeceira. Né? E outras pessoas outros chefes de Estado vão ter que sentar à mesma mesa, com o mesmo poder de argumentação a ser ouvido. Eu vislumbro o fortalecimento do multilateralismo. É diferente do mundo multipolar, que caminha para ser multipolar, mas o multilateralismo é você acreditar, defender e se subordinar às decisões tomadas nos organismos multilaterais da ONU, ou seja, onde o voto é um país, um voto. E os Estados Unidos perdem todos os órgãos abaixo da Assembleia Geral. Perde na OMS, perde na agricultura, na FAO, perde na Unesco, perde na Unicef, perde na Comissão de Direitos. Por quê? Porque é um voto por cabeça. Por cabeça no sentido assim, um país, um voto. Né? A Assembleia Geral, e eles perdem feio também, né? Perderam agora a Assembleia Geral de setembro, perderam lá. Há mais de 20 anos a Assembleia vota fim do embargo a Cuba. Ganha, assim, de 130, 50 abstenções, tem alguns que não têm a coragem de votar a favor do fim do embargo, porque vai ficar mal com os Estados Unidos, isso. E é lá uns 7, 8 ou 10, né, que são aliados com os Estados Unidos, que votam contra. Nosso Brasil está votando agora alinhado, votou contra Cuba, votou contra os palestinos, tudo que nós nunca fizemos, agora nós estamos fazendo, porque somos subordinados. Né? Mas as decisões da Assembleia Geral não valem nada. Lá é um voto por país, é verdade, mas não valem nada. Elas são recomendatórias. Né? Então, elas não têm o poder de decisão. O Conselho de Segurança, sim. Mas o Conselho de Segurança é diferente porque tem o poder de veto de alguns países. Então, não é fácil você tomar a decisão no Conselho também, porque tem sempre... Às vezes você tem 14 votos dos 15, mas se esse 15 levantar a mão falando não, e for um dos 5 com direito a veto, perdeu. Essa é a democracia do Conselho de Segurança. Então, no Conselho de Segurança é mais difícil as coisas passarem. Né? O que é mais comum é 13 a favor e 2 abstenções. Aí aprova, não é voto contra a prova dos países com poder de veto. Né? Então, concluindo aí a sua... Nós estamos vivendo hoje uma situação onde o Trump e os seus seguidores, as forças políticas reacionárias de extrema-direita, que ganhou 197 votos, ele foi empichado semana passada. Pela segunda vez, a Câmara aprova
ganhando impedimento contra ele 2 vezes, né? No mesmo mandato, né? Nos mesmos 4 anos. Ele teve 197 votos dos republicanos que votaram contra, né? Mas teve 10 deputados republicanos que votaram com os democratas. Ou seja, a coisa já não é mais a mesma. Mas, ainda assim, ele tem 197 do lado dele. E vamos ver no Senado também quantos ele terá. Provavelmente não terá 67 contra, porque o Senado vai viver uma situação que não é inédita, já ocorreu em outros momentos, 50-50. Os Estados Unidos têm 50 estados e são 2 senadores por estado. O Brasil são 3. Então, 27 estados, nós temos 81 senadores. Lá eles têm 100. 50 democratas, 50 republicanos. Nenhum independente. Nesse caso, o Biden vai ganhar todas. Por quê? Quem preside o Senado, e na prática é o Congresso também, Congresso é a soma de senadores e deputados. Quem preside o Senado pela Constituição é o vice-presidente, nesse caso, a vice-presidente Kamala Harris. Democrata. Que vai tudo para os democratas. Agora, desempatar a favor dos democratas é uma coisa, né? Chamado voto de Minerva. Mas e arranjar 17 votos entre os republicanos para caçar os direitos políticos do Trump? Isso é muito mais difícil. Então, eu acho que esse movimento de impedi-lo é para ampliar o desgaste em cima dele, porque ele sai dessa eleição, mesmo derrotado, ele sai fortalecido. Ele sai como líder de uma facção supremacista branca, de extrema-direita, conservadora nos costumes, e que teve 74 milhões de votos, meu amigo. Então, eles estão tentando impedir que ele siga liderando isso, que não tenha o direito a disputar mais nem um cargo de deputado que seja, né? Quanto mais de presidente. Agora, eu acho, então, muito difícil o Senado, 17 senadores do partido dele romperem, né? Você veja, o partido dele tinha na Câmara 207, 10 votaram e 197 votaram com ele. 10 de 200 são 5%. No Senado, eles têm 50. Se mantiver essa proporção, no máximo 3 senadores mudariam de lado. Acho difícil, né? Mas eu quero concluir esse bloco dizendo para você o seguinte, deixar para os seus espectadores a seguinte pergunta. Se, de fato, eles são absolutamente iguais, os dois são tão ruins, por que essa luta encarniçada para impedir que Joe Biden vire presidente? Se é tudo igual, né? Então, esta é uma grande prova, um forte indício que eles não são iguais. E é preciso barrar o Trump. E eu acho que não vão conseguir. Mas vamos esperar, tem 6 dias ainda, né? Vamos ver como se diz, o que o futuro dirá, né? Estamos aqui com o professor Legene Mirra, né? Sociólogo, para aqueles que estiverem, né, forem aí nos acompanhar. E, professor, agora, né, olhando aqui para o nosso Brasil varonil, né? Nessa história toda, né, e também à luz da pandemia, como você vê a situação do Brasil e né, governo Jair Bolsonaro? André, o Brasil está em extrema dificuldade sobre vários aspectos que eu vou falar, mas o governo Bolsonaro está numa situação ainda pior. Por quê? Eu tenho aqui comigo, não vou dissertar muito tempo sobre isso, eu tenho o perfil de todos os... Eu mandei imprimir aqui, é um caderno, são 25 secretários, eu tenho o perfil do novo secretariado do Biden, né? É o perfil mais... Vou só dar o resumo.
é o secretariado mais plural que eu tenho notícia desde que eu acompanho a política estadunidense na história, né? Eu não era vivo ainda, mas desde a da posse de Roosevelt, em 33 de janeiro, eu acompanho de perto, sei quem é o presidente, quem é o vice, quem ganhou, quem perdeu e tal. Aí, olhando os secretariados passados, ninguém teve 4 mulheres, não, desculpe, 11 mulheres em 25. Caramba! 11. Isso dá 45% de mulheres. Ninguém teve 4 negros de uma vez só. Teve, Bush filho teve 2, Colin Powell e Condoleezza Rice, mas ninguém. Né? 4. Ninguém teve uma índia secretária. E ela vai cuidar de um setor ligado ao meio ambiente, e essa índia em particular, né, não importa o nome dela, ela é anti-Bolsonaro, porque sabe que Bolsonaro é o novo Nero, está incendiando a Amazônia e o Pantanal. Pantanal, minha terra, onde eu nasci, 40% do Pantanal foi queimado ano passado. E isso não recupera, isso vira pasto, que é o grande sonho dos latifundiários. Né? Bom, então é um perfil, tem uma asiática, né? Eles chamam de asiática, de descendente de chineses. Então, eu diria, e um latino-americano, eu diria que é um perfil progressista para os padrões, né, dos Estados Unidos. É progressista. Né? Bom, então, o Biden sabe que o Jair Bolsonaro fez campanha, ele e os filhos, campanha aberta, pelo candidato que ele derrotou nas urnas. Aí você fala assim, não, mas ele vai ser um grande estadista, ele não vai levar isso em conta. Meu amigo, nós somos seres humanos, meu amigo. Né? Ele foi o último que reconheceu a vitória do presidente Biden. Não se sabe quem vai na posse. Estamos a 6 dias, André, da posse. O ministro das Relações Exteriores tirou férias, portanto não vai. E o Bolsonaro seguramente não irá. Quem irá? Eu estou achando que talvez ele mande de última hora o Mourão. Né? Ou, ou, no limite, o representante do Brasil em Washington, ele geralmente faz esse tipo de trabalho. Mas, rapaz, você ir na posse do chefe da maior potência do mundo e mandar o terceiro escalão do governo, quarto, né? Não vai o presidente, não vai o vice, não vai o ministro das Relações Exteriores, né? E vai o embaixador. Isso só piora a nossa relação. Piora, né? Bom, a situação política internacional do Bolsonaro estão aí convocado, eu hoje espalhei pelas minhas redes, mas está forte o movimento. Dia 31 de janeiro está sendo convocado o segundo movimento Stop Bolsonaro no mundo. Acontecerão nas principais capitais, provavelmente em 200 maiores cidades do mundo, manifestações anti-Bolsonaro. Né? Isto reforça a nossa luta interna pelo fora Bolsonaro e para que se coloque em pauta, são 59 pedidos já de impedimento que, infelizmente, o Rodrigo Maia está sentando em cima. Eles têm levantado, Rodrigo Maia, eles têm levantado, subido muito o tom, né, de oposição, mas ainda não sinaliza colocar em pauta e só poderia vir a fazê-lo se o Congresso fosse convocado extraordinariamente. O Congresso entrou em recesso. Então, ou Baleia Rossi, e torcemos para que ele derrote o candidato bolsonarista, né, e faça uma gestão independente, né, autônoma e democrática, se acontecer, eu acho que existe a possibilidade, então, do sucessor do Maia colocar em pauta um desses 59. O mais importante deles é o pedido que foi feito pela mesma OAB Nacional em 92 contra o Collor, né? Setembro de 92. Né? O mandato era 5 anos, ele ficou 2,5 e Itamar ficou 2,5. Né? A OAB que pediu
Desta vez foi a OAB junto com as maiores entidades nesse país, centrais sindicais, Associação Brasileira de Imprensa. Então, este me parece ser o pedido mais consistente. Mas, se o importante é ele colocar em votação, não importa, né, qualquer um dos 59. Aí cria-se um movimento no país, né, que eu acho que vai levar, de fato, ao seu afastamento. A outra hipótese é um afastamento da chapa presidente e vice, né? E aí afastar o Mourão junto, o que seria o ideal, inclusive, porque o Mourão é tão ruim quanto ele, ou pior, né? Porque eles disputam quem é mais de extrema-direita. Este caminho, que a burguesia brasileira não adotou nenhum deles, este pode ser um caminho, mas a decisão não está tomada, este caminho está tudo pronto para, se quiser ser adotado, é votar no Tribunal Superior Eleitoral a representação que caça a chapa, né? E aí poderia ter novas eleições. No caso, as eleições seriam indiretas, né? Quando diz na Constituição, se o impedimento for após 2 anos, a eleição será indireta. Se for antes, a eleição poderia ser direta, mas infelizmente não aconteceu. Bolsonaro está ficando isolado não só no mundo inteiro, está isolado na América Latina. O Chile deve ganhar a eleição um cara de esquerda no que vem, provavelmente do Partido Comunista, inclusive, está em primeiro nas pesquisas, né? Com todas as manobras no Equador contra o Rafael Correa, e o povo de lá tem se levantado, e é provável que, se houver eleições, ganhe alguém progressista. Ganhamos a Argentina, ganhamos já a Bolívia, né? Então, nós já estamos sentindo... Nem a Colômbia, né, professor Legene, simpatiza com o Bolsonaro, né? Eles que não são de esquerda, né, mas nem eles simpatizam com ele, né? Eu não sei nos últimos dias como é que o presidente lá, o Duque, o nome dele, né? Ele é de extrema direita, viu, André? É da mesma linha do Bolsonaro. Então, eles sempre foram carne e unha. Agora, não sei, nos últimos dias, você está fazendo essa afirmação, pode ser que até a Colômbia tenha querido manter, então, uma certa equidistância, né? O que é recomendável neste momento, porque ele está perdendo apoio muito acelerado, e quem ficar com ele até o final vai acabar assumindo uma parte desse desgaste que ele está tendo. No entanto, as coisas não estão fáceis assim. Ele tem apoio de 35% dos eleitores de forma muito sólida. Se ele não for afastado até 2022 e puder concorrer à reeleição, ele chega como um candidato preferencial, no sentido de favorito. Então, se ele disputar, ele já está no segundo turno. Aí a discussão é quem vai disputar com ele para barrá-lo nas eleições, se não for barrado antes, o que eu espero que aconteça. Porque chegar até lá e pagar para ver é muito perigoso. Ele pode não só dar um alto golpe, como pode incitar seus seguidores a fazer o que fizeram nos Estados Unidos. Ele viu que a coisa lá é, de certa forma, fácil. Você chega lá, convoca, vai armado e toma, entendeu? Então, ele é um perigo para a democracia, ele é um perigo para as nossas tradições. E, neste momento agora, ele é um perigo para a saúde pública. O Brasil não será vacinado. Eu escrevi um artigo, já tem 3 semanas, com esse título: o Brasil não será vacinado. Por quê? Não tem vacinas mais no mundo disponível. Por que ele está tentando pegar 2 milhões de vacinas na Índia que não estão disponíveis? Duvido que a Índia vai deixar exportar, mesmo que sejam poucas doses, ela mesmo sendo um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ela precisa de 2.600 milhões de doses para imunizar o seu povo. Então, 2 milhões é pouquinho, mas faz falta. Faz falta. Mandou um avião da Azul para lá, corre o risco de voltar vazio. E não, toda a grande imprensa está dizendo isso.
Não está autorizado, não há venda, não há protocolo de venda. Essa vacina indiana, ela não terminou a fase 3 dos testes. Ela não tem a aprovação da Anvisa indiana. Como é que nós vamos importar 2 milhões de doses? Então, eu quero saber como é que o Pazuello diz que vai começar a vacinar semana que vem, né? Por quê? O título do meu Segundo artigo ele, é né? o título do meu artigo é Corrida à Vacinação, né? Que além de eu dizer que o Brasil não será vacinado, agora o pouco de vacina que existe, que é a chinesa, Coronavac, você veja que a China é tão desprendida com relação a isso que o Xi Jinping, ele sempre disse, a vacina é um patrimônio da humanidade, que nem o Albert Sabin disse sobre a vacina da polio, né? Não posso ficar rico com essa vacina. Então, o Xi Jinping autorizou o Estado de São Paulo a usar o termo vacina do Brasil, que é o que o Dória está usando, para ver se diminui, sabe, assim, o preconceito criado por esses bolsonaristas que são anti-ciências, são negacionistas. Agora a onda, não, ela só é eficaz 50%. Você tomaria uma vacina que só é eficaz 50%? Eu li aí nas redes que o pessoal fala assim, pois brincaram assim, você usa um paraquedas que só vale 50%? Eu usaria, se o avião estiver caindo, uso um até que só serve para 20%. Né? O avião estiver caindo. E o Brasil está caindo. 200 mil quedas, mortos. Manaus está calamidade pública. Precisou o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, que a imprensa servil brasileira chama de ditador Maduro, ele então vai fornecer quanto de oxigênio o estado do Amazonas precisar, né? Porque essa é a solidariedade. Então, é uma situação muito delicada que ele está. Não tem seringa para vacinar. O que eu acho que poderá acontecer, a vida vai mostrar, é ele, com a mão grande, né, se apropriar de toda a produção de vacina do Instituto Butantan. Isso é possível. Que é a única forma de... A Pfizer não tem mais, a Moderna não tem mais, né? A AstraZeneca não tem mais. Quem é que tem? Só a Coronavac, né? Que a China mandou 11 milhões de doses, que já estão em solo paulista, e o Butantan começou a fabricar no Brasil, com apoio da China, 1 milhão de doses por dia. Ou seja, a única possibilidade de vacina é a vacina chinesa, que chama agora a vacina do Brasil, né? Então, uma situação muito difícil, né? A popularidade dele está desabando. Eu vi os últimos números das pesquisas, né? Ele tem lá aqueles 30, 32, etc., né? Mas está caindo a cada dia, né? Mas com a perspectiva, talvez seja um pouco cedo fazermos essas análises já, mas como você mesmo comentou, professor Legene, essa aprovação que ele ainda tem, né, e também ele sendo provavelmente o favorito, né, em 2022, e na verdade a gente não vê, pelo menos com esse andar da carruagem, nomes que possam aí democraticamente participar do pleito e derrotá-lo, né? Sim, isso é um fato, né? Nós estamos vendo que os partidos de esquerda, que são partidos, vamos chamar de esquerda e centro-esquerda, né? Vamos chamar de partidos progressistas, de um modo geral, são 10, né? Que são os pequenininhos, que é PCB, PSTU, PCO e UP, Unidade Popular. Esses juntos tiveram 60 mil votos, que é 0,06 dos votos válidos. São pequenininhos, mas são de esquerda. Depois tem os tradicionais, PT, PCdoB e PSOL. Aí sobe para 7. Aí depois tem outros que vêm mais ao pouco ao centro-esquerda, que é PSB, PDT e Rede.
André, primeira constatação: esses 10 partidos não estão juntos de jeito nenhum. Vários pré-candidatos já estão postos aqui. O Boulos seguramente será, né? O PT seguramente terá, seja Lula ou seja o Haddad, né? Até o PCdoB, o governador do Maranhão, Flávio Dino, é um nome que está posto, é sempre lembrado. O Ciro Gomes, do PDT, né? O PSB não tem um nome, mas não teria dificuldade em apresentar um, Márcio França, etc. Eles têm nomes, né? Então, esse campo aqui tem 5 nomes. E não unifica, né? Bom, o campo de lá não está tão dividido assim. Por quê? Tem a candidatura dele, que ele está tentando atrair o centro, centrão, dito centrão, né? Mas que é direitão, na verdade, não é centro, né? Eles chamam de centrão, mas é uma turma mesmo de direita, que é a Boquinha, que já estão negociando o ministério lá com o Kassab, também ministério com, né, com o Bolsonaro e tal. Agora tem o Dória, no campo da direita. O Dória, do PSDB, que ele tem o comando do partido hoje, o Dória sempre foi no espectro político partidário brasileiro, PSDB sempre foi à direita. PSDB e DEM. Quando eu ainda lecionava, uns 10 anos atrás na universidade, eu desenhava um gráfico na lousa, né? É um gráfico assim, uma linha vertical e uma horizontal. Bem no ponto aqui é o centro. Tudo que vier para cá é a esquerda, tudo que vier para cá é a direita. E aí eu ia pondo as siglas dos principais partidos. Tem 32, eu punha só os principais. Eu sempre punha do lado direito PSDB e DEM. Agora não é mais assim. A extrema-direita está ocupada pelo senhor Messias, que era do PSL, não é mais, mas não terá dificuldade de arrumar a legenda para se candidatar. E isso fez o PSDB e o DEM, não é que eles vieram para o centro, eles deslocaram, saíram daquele campo da extrema-direita, que eram extrema-direita. Hoje, alguns autores chamam de direita liberal, outros autores chamam de centro-direita, outros chamam de direita tradicional. Seja lá o nome que for, o que eu sei é, e eu escrevi um artigo analisando o resultado das eleições, eu sei exatamente quanto tem de percentual cada partido de votos válidos para vereador, de votos válidos para prefeito. E a esquerda, se conseguisse unir todos os 10, fez agora, em novembro passado, 20% dos votos válidos. Portanto, a direita e a extrema-direita, 80%. Como é que você ganha eleição com 20%? Nós, se unificássemos, e se o Lula não for candidato, porque aí se o Lula for é outro cenário. Se unificássemos em torno de Boulos, ou Haddad, ou Ciro, se os 10 se unissem, a minha impressão é que você teria que fazer a escolha no segundo turno entre Dória e Bolsonaro. A esquerda não põe um candidato no segundo turno, nesse cenário, né? Então, é uma escolha difícil. É uma escolha difícil. O próprio Dória, que se elegeu no vácuo do Bolsonaro, já fez tanta declaração antipetista, anticomunista e tal. O próprio Dória está se reciclando. Não sei se está mudando de verdade internamente, mas ele tem dado declarações. Outro dia defendeu uma frente de centro-esquerda. Outro dia elogiou o Lula, que ele tanto repudiou. Eu vou lá na porta da cadeia comemorar a prisão, né? Quando foi conveniente. Quando ele foi conveniente. Hoje ele está fazendo um movimento mais ao centro, né? E o DEM, que sempre a gente chamava um partido que beira o fascismo, hoje tem o Rodrigo Maia todo dia na imprensa batendo de frente com o Bolsonaro. Ou seja, isso não nos favorece diretamente, porque o DEM não está na nossa chapa. Dificilmente viria se não for o Lula. O Lula é outro caso que nós podemos falar depois, né? Então, eu vejo um cenário
muito difícil uma provável pulverização das candidaturas de esquerda e uma concentração das candidaturas da direita, o que os coloca no segundo turno. Essa é a minha avaliação hoje, André. Professor Lejane Mirra, olha que belas análises, né? Bela aula aí. Tenho certeza que quem nos escutar, quem for aqui nos acompanhar, com certeza vai estar gostando e muito. Eu, por mim, poderia ficar muito mais tempo aqui ainda conversando, né? Papeando, trocando uma ideia, mas até para também não deixarmos a live muito, a entrevista muito longa, né? Vou novamente lhe agradecendo, me despedindo aqui. Abro novamente aí para alguma consideração final da sua parte, né? E também agradecendo aí pessoal do Mesa de Debates, né? O espaço, a oportunidade, e aqueles que estiverem nos acompanhando que sigam a página, né? Indiquem aí para os amigos, familiares, enfim. E uma forma de estar vendo aí discussões, né? E análises aí no campo da esquerda, né? Tentar fazer uma leitura aí do Brasil, do mundo, né, de uma forma geral, aí no campo da esquerda, né, no campo que busca lutar contra as opressões. Então, professor Lejane, passo a bola aí de novo. André, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, desejo sucesso nessa sua nova fase aí como jornalista profissional, né? E eu gosto de usar o termo campo progressista, né? Porque nem todo mundo que está neste campo aqui se considera de esquerda. A palavra esquerda às vezes guarda um estigma, né? Que nós um não pouco, queremos. Né? Eu vi uma vez uma postagem no Facebook que diz assim: a esquerda luta por igualdade social, a esquerda luta por justiça, a esquerda luta por reforma agrária, a esquerda luta por um salário mínimo digno que sustente uma família, e a direita luta contra a esquerda. Eu achei isso de um didatismo, né? Não precisa dizer o que ela luta contra tudo isso. Então, eu desejo que nós consigamos uma grande unidade, uma mesa nacional onde reúnam todos esses 10, fechemos uma plataforma unificada e aí deixar lá para frente ainda a definição de um nome. Sou muito simpático à ideia de primárias, né? Você colocar aí, como foi na Argentina, está usando isso, Estados Unidos já tem há muito tempo, uma das poucas coisas boas daquela, eles dizem, daquela democracia, que não é uma democracia, é os eleitores, quaisquer, filiados ou não a partidos, podem interferir no candidato, na definição do nome. Eu acho isso muito legal. Então, aí nós podemos usar esse recurso para definir um nome entre nós. Eu desejo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do meu ponto de vista, o melhor presidente da história, ele consiga reaver seus direitos políticos, porque aí o cenário é completamente diferente. Mas isso fica para a nossa próxima conversa. Um grande abraço, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. Perfeitamente. Vamos nos despedindo aqui, então. Novamente, muito obrigado, professor Lejane Mirra. E é isso. Acompanhe, então, essa e outras entrevistas aqui no nosso Mesa de Debates. Um abraço a todos e encerrando.